Oi, gente, que prazer poder estar com vocês e compartilhar as minhas impressões sobre o livro de Mórmon. E como eu me enchi de gratidão ao ler esta designação. E pensar que nós começamos a ler o livro de Mórmon lá no início do ano e estamos fechando quase este livro. Foi um ano realmente abençoado. Um ano de muitas inspirações, um ano em que senti o Salvador na minha vida. E eu espero que você também tenha sentido. Porque o livro de Mórmon ele tem esse poder de nos aproximar do Salvador. E eu vou te contar como eu me senti impactada pelas últimas palavras de Mórmon, pelas palavras de Moroni, como eu senti que Deus é um Deus de milagres, que nós precisamos crer em Cristo e crer todos os dias. Quando nós vemos aqui em Mórmon 7, a gente vê suas últimas palavras, quando ele relata, ele fala sobre a importância de crermos em Cristo. Ele fala que nós somos remanescentes da casa de Israel. Ele presta testemunho de Cristo, testemunho da sua ressurreição, testemunho da sua redenção, da redenção do mundo. E que todos nós precisamos confessar que existe um Salvador. E ele diz que tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon foram escritos com um único propósito, com um único objetivo, que é crermos em Cristo. Um testifica do outro. E que aqueles, olha que promessa linda, aquelas pessoas que acreditam na Bíblia vão acreditar no livro de Mórmon. Nós não precisamos temer ao falar do livro de Mórmon para as outras pessoas. Aquelas pessoas que têm realmente um desejo sincero no coração de conhecer a verdade e que seguem os ensinamentos da Bíblia, elas vão também compreender e aceitar o livro de Mórmon no seu devido tempo. E ele fala ainda que a gente não esqueça que somos remanescentes da casa de Israel e que se cremos em Cristo e formos batizados, cumprimos os nossos convênios, nós receberemos as bênçãos de um dia estar diante desse tribunal, sem manchas, sem culpa. Gente, é uma mensagem vigorosa, poderosa, nos lembrando o principal objetivo do livro de Mórmon, testificar de Cristo, para que todos saibam, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, Ele é o Rei dos Reis. Quando a gente vai para o capítulo 8, a gente tem um triste capítulo, porque já é Moroni, filho de Mórmon, continuando essa história, falando sobre a Batalha de Cumorah, onde o seu pai foi morto. E é muito triste as palavras dele quando ele diz assim no capítulo 8, no versículo 3. Meu pai também foi morto por eles. E eu fiquei sozinho para escrever a triste história da destruição do meu povo. Gente, é realmente uma triste história. Mas eis que eles se foram, e eu cumpro a ordem do meu pai. Se irão matar-me, não sei. Portanto, escreverei e ocultarei os registros na terra, e para onde eu vá, não importa. Olha só, imagina você ficar literalmente sozinho. Amigos, parentes, seus pais já estão mortos. E você ficou com uma missão de terminar esse registro, de enterrá-lo. Ele tinha esse propósito e ele diz assim, o que vai acontecer comigo eu não sei. Se irão me matar, não sei. Para onde eu vou, não sei. Mas não importa. Só uma coisa importava para Moroni, que era cumprir a ordem do Senhor. Era fazer o que o Senhor havia determinado. Era cumprir a sua missão. E eu fiquei pensando nisso, como é você viver em um mundo rodeado de guerra, muitas vezes um mundo iníquo, ser perseguido, e você se manter firme sozinho, cumprindo aquilo que o Senhor te designou. Me lembrou muito quando Esté disse, perecer, pereci. Ou seja, pouco importa. Eu vou fazer o que o Senhor me designou. Essa compreensão tão maior
de que essa vida é somente um curto espaço de tempo. Essa vida não representa nada diante da eternidade. Moroni sabia o propósito, ele sabia que ele precisava continuar o registro, ele sabia que ele precisava enterrar e que esse registro seria preservado. Ele não sabia de que maneira. Ele diz assim: eis que meu pai fez esse registro e nele escreveu o seu objetivo. A gente viu o objetivo no capítulo 7. Fazer as pessoas acreditarem em Cristo, as pessoas virem a Cristo. E ele diz: e eis que eu também escreveria, se houvesse lugar nessas placas. Mas não há, nem tenho minério algum, porque estou só. Meu pai foi morto em combate, bem como todos os meus parentes. Não tenho amigos, nem tenho para onde ir. Até quando o Senhor permitirá que viva, eu não sei. E ele diz que havia se passado 400 anos depois da vinda do Salvador Jesus Cristo nas Américas. E ele diz assim, que os lamanitas perseguiram os nefitas de tal maneira que não restaram nenhum. E ele diz, grande foi a destruição e a queda dos nefitas. Mas ele diz, eis que foi a mão do Senhor que fez isso. Olha só, a mão do Senhor vai estar lá. Vai estar lá para o bem, vai estar lá para o mal. Vai estar lá ensinando, vai estar lá divertindo, vai estar lá cumprindo as suas profecias. Eis que também os lamanitas se acharam em guerra uns contra os outros. E olha o cenário, olha o contexto de toda a terra nesse momento que Moroni está vivendo. E se apresenta uma cena contínua. Eu fiquei pensando, gente, o que é uma cena contínua? É uma cena repetitiva. É como se a gente estivesse vendo um filme e aquele filme se repete. É só aquela cena que você consegue ver na sua tela. Uma cena contínua de assassinatos, derramamento de sangue, e ninguém sabe quando será o fim da guerra. E não há ninguém que conheça o Deus verdadeiro. Olha só, gente, conhecer o Deus verdadeiro. Ele fala que as pessoas simplesmente deixaram de acreditar em milagres, deixaram de acreditar em Deus, deixaram de conhecer a Deus. Ele fala que este livro, que essas placas que estavam sendo preservadas e que ele depois ia enterrar, essas coisas viriam à luz e que seriam de extremo valor para o mundo e que ninguém poderia trazer essas coisas à luz, a não ser que seja dado por Deus. E que quando esse registro aparecesse, o único objetivo não deveria ser obter lucro, mas olhar com os olhos fitos na glória de Deus. E que maravilhoso quando a gente estuda a história da igreja, santos, doutrina e convênios, a gente vê tudo o que aconteceu com Joseph, as dificuldades que ele enfrentou, vindo de uma família pobre. E quando esse registro foi revelado a ele através de Moroni, olha só que foi esse anjo que o visitou no Monte Cumora. Olha só, esse registro que foi tão advertido, que ele não deveria ter os olhos fitos no mundo, que ele seria tentado talvez a vender aquelas placas de ouro, aquele metal precioso para sair da pobreza, mas que ele deveria resistir a essa tentação. E a gente vê quanta penúria, quanta coisa Joseph passou para que esse registro chegasse a nós. E ele diz, esse registro será tirado da terra, brilhará dentro da escuridão e chegará ao conhecimento do povo. Isso será feito pelo poder de Deus. E ele adverte também, que ele diz assim, se tiver falhas, são falhas de homens. Porque mesmo os profetas que escreviam esses livros, eles eram homens. E lembra que, por ter um espaço limitado nas placas, eles não puderam escrever no hebraico, eles não puderam escrever na sua linguagem. Eles tiveram que escrever em uma outra linguagem, que era o egípcio, e reformados, eles adaptaram, eles fizeram uma nova linguagem, para que os caracteres coubessem nessas placas, até pela dificuldade de transporte, de preservação, de guardar, de escrever.
Gente, eu fico pensando nisso. Hoje, se é difícil a gente escrever um livro, algum tempo atrás, que era manuscrito, que era à mão, ou hoje num computador, que a gente pode deletar, que a gente pode salvar, que a gente pode criar mil possibilidades. Imagina numa época em que você estava em constante guerras e você tinha que transportar em placas o espaço para isso, né? E ele diz que se há falhas, eu estou em Mormon 8,17, se há falhas, serão falhas de um homem. Mas desde que não conhecemos falha alguma. Não obstante, Deus conhece todas as coisas. Portanto, aquele que condena, que tenha cuidado para não se expor ao perigo do fogo do inferno. Muito cuidado. A gente vive em épocas de muita gente se opondo à igreja, muita gente que já foi firme na igreja, às vezes indo lá nas redes sociais, testificar que o livro de Mormon é falso, testificando tudo ao contrário. E a gente sabe que o livro de Mormon é o único livro que tem uma promessa que diz: e quando receberdes essas coisas, eu vos exorto a perguntar a Deus, o Pai Eterno, se essas coisas não são verdadeiras. E se for verdadeiras, você vai sentir pelo poder do Espírito Santo. Então, assim, eu não preciso convencer ninguém sobre o livro de Mormon. No próprio livro está escrito: busque a Deus. É só Ele que pode te dar uma resposta. Então, gente, que a gente possa ter fé, que a gente possa buscar a Deus e esse testemunho venha através de nós mesmos, através desse Espírito, mas seja um testemunho pessoal, um testemunho que vale muito. Como disse o presidente Nelson, ele fala assim: e se lhe oferecessem diamantes, rubis ou o livro de Mormon, o que vocês escolheriam? Gente, essa é uma pergunta muito séria, porque a gente fica pensando, muito de nós não viu nenhum diamante na vida, nenhum rubi. Imagina, né, você, diamantes ou rubis ou livro de Mormon. Será que eu compreendo realmente o significado do livro de Mormon na minha vida? Será que eu estaria disposto a dizer não, eu prefiro o livro de Mormon do que diamantes e rubis? E ele fala isso: cuidado, porque às vezes você coloca o seu coração nas coisas que corroem, naquelas coisas que iludem a sua vista, o momento. E você esquece de pôr o coração naquilo que é eterno, naquilo que realmente importa, naquilo que você vai prestar conta diante de Deus. Deus pode te dar todos os diamantes e rubis que Ele quiser. Você pode ter um trono cheio de todas as esmeraldas e ouro e pedras preciosas. Mas a gente precisa dar valor ao que realmente importa. E ele fala nisso, né? Ele fala que os desígnios de Deus irão avantes. Todas as promessas serão cumpridas. Olha só, Moroni, ele não sabia como, mas ele sabia, ele confiava nas revelações e nas promessas. Ele sabia que, de alguma maneira, esse livro chegaria aos remanescentes da casa de Israel. Como exatamente, ele não sabia. E ele diz: examinai as profecias de Isaías. E quando a gente vai lá para Isaías, a gente vê em Isaías 29, quando ele fala de um livro, que a voz sairia fraca desde o pó da terra. Seria escutada essa voz. E, gente, ele fala sobre as orações que são ouvidas. E ele fala, o versículo 25, algo que eu considerei chave nessa aula. E eis que suas orações foram também em favor daqueles a quem o Senhor permitiria revelar essas coisas. Esse povo estava orando por nós, a quem o Senhor permitiria revelar essas coisas, que chegariam em um tempo distante, mas no tempo do Senhor. E ninguém precisa dizer que não virão, porque seguramente virão, pois o Senhor o disse, porque da terra hão de sair pela mão do Senhor, e ninguém poderá impedir, e acontecerá em um dia em que se dirá, haverem cessado os milagres, e será como se alguém falasse dentre os mortos. Gente, chegou esses dias, nós temos esse livro, essa voz que sai
como se alguém falasse dentre os mortos. Esse registro que foi escrito no nosso continente americano, esse registro que foi preservado, que chegasse a nós. Então pode ser exagero dizer que ele vale mais do que diamantes e rubis. E ele diz, ele retrata esse dia de hoje. Ele fala sobre o orgulho que existiria, inclusive entre líderes, chefes das igrejas, em uma época em que as pessoas diriam: traga seu dinheiro e você será salvo. Ele fala numa época que vai haver homicídios na terra, roubos, mentiras, libertinagem, todo tipo de abominação, em que homens vão pregar: faça isso, faça aquilo, não importa o que você faça. Que os homens estarão presos pelos laços da iniquidade. Ele fala que as igrejas vão dizer: vinde a mim e sereis perdoados dos vossos pecados pelo vosso dinheiro. E ele diz ainda que muitas das igrejas, elas estarão ali só com o fito de obter lucro, que terão modificado a santa palavra de Deus, e que o Senhor revelou coisas grandes e maravilhosas. E olha que lindo e poderoso que Moroni escreve em Mórmon 8:35. E eis que eu vos falo como se estivesseis presentes, e contudo não estáis. Mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim, conheço as vossas obras. E sei que andais segundo o orgulho de vosso coração. E poucos há que não se exaltam no orgulho de seu coração, a ponto de vestirem-se com trajes finos, entregam-se à inveja, à contenda, à malícia, perseguições, toda sorte de iniquidades. E vossas igrejas, todas elas se tornaram corruptas por causa do orgulho de vosso coração. Gente, ele vê os nossos dias, ele fala que o Salvador mostrou a ele, e que ele fala como se estivesse presente, mas ele não está. Mas foi revelado a ele em visão, ele viu. E ele diz que muitas vezes que precisamos ter cuidado, porque amais o dinheiro e vossos bens, e vossos trajes finos, e o adorno de vossas igrejas, mais do que amais aos pobres, mais do que amais os necessitados, os doentes e aflitos. Então me fez refletir muito essa aula onde eu estou colocando o meu coração. Porque é muito fácil a gente se iludir e ficar feliz com as coisas momentâneas e temporárias. E às vezes a gente mudar o foco com as coisas desse mundo. Às vezes não precisa nem os diamantes e rubis. Às vezes as poucas coisas dessa vida já nos desviam a atenção. Ó vós, hipócritas, vós, mestres, que vos vendeis por aquilo que corrói. Que a gente possa ter muito cuidado. Os nossos olhos precisam estar fitos na glória de Deus. É bom ter dinheiro, é bom ser bem-sucedido, é bom a gente poder ter o suficiente para as nossas necessidades, poder ter o suficiente para os nossos filhos, para ajudar as pessoas. O Senhor não condena a riqueza, mas condena aquele que coloca essas riquezas acima de tudo. Aquele que deixa o seu coração ser corroído pelas coisas desse mundo e faz com que o orgulho, a contenda, que os atributos de Cristo passem longe da sua vida. Então essa é uma das características desse tempo, dessa época. E é nessa época que o livro de Mórmon surge com toda a força, com essa luz, para nos fazer lembrar das promessas de Isaías. Por isso que a gente precisa ler, para que a gente possa lembrar o que disse Mórmon e todos os profetas do livro de Mórmon, para nos lembrar o que disse Moroni. Gente, no capítulo 9, ele fala muito especificamente sobre aqueles que não creem em Cristo. E essa também é uma característica da nossa época. Eu lembro de uma conferência geral que foi dada um discurso há algum tempo atrás, que se falava que o número de pessoas que acreditam em Cristo tem diminuído no mundo. Não é à toa que a gente tem uma declaração dos profetas vivos sobre o Cristo vivo. Não é à toa que o nome da igreja foi nos lembrado mais de uma vez
que precisa ser repetido, como a Igreja de Jesus Cristo. Não é à toa que o livro de Mórmon é um outro testamento de Cristo. Nós vamos viver numa época, e cada vez que se aproximar mais do fim, em que menos pessoas acreditarão em Cristo. E nós precisamos testificar de Cristo. E o livro de Mórmon está aqui para nos lembrar disso. E ele fala que um dia, esses que não creem em Cristo, todos nós seremos visitados por Cristo. E ele diz assim: podereis um dia comparecer perante o tribunal de Deus e dizer que não há Deus? E ele diz, capítulo 9, versículo 3, negareis então por mais tempo o Cristo, ou podereis contemplar o Cordeiro de Deus? Supondes que habitarás com ele, tendo consciência de vossa culpa? Passei minha vida indo nas redes sociais dizendo que eu não acredito em Cristo, ou professando que ele não existia, não prestando atenção na mão dele e na minha vida. E agora eu estou vendo, estou diante do tribunal dele. Poderia eu habitar com ele na minha culpa? Supondes que podereis ser felizes habitando com aquele santo ser, quando vossa alma está atormentada pela consciência da culpa de haver de sempre violado suas leis? E eis que vos digo que sereis mais miseráveis habitando com um Deus santo e justo, conscientes de vossa imundície perante ele, do que se habitasses com almas condenadas no inferno. Gente, é muito forte. Moroni, ele fala coisas que penetram a nossa alma. Esse é um dia de arrependimento. A gente não pode querer o reino celestial quando a gente não viveu uma lei celestial. A gente não pode querer habitar com Cristo quando a gente sequer acreditava nele. Esse é o momento da gente desenvolver fé, da gente vivenciar essas experiências em nossa vida. Mas ele faz um apelo: ó vós descrentes, ó vós que não acreditais, voltai-vos para o Senhor. Voltai-vos, se arrepende, volta enquanto é tempo. Clamai vigorosamente ao Pai, em nome de Jesus, para que talvez possais ser declarados sem mancha, puros, formosos e brancos, naquele grande e último dia, tendo sido purificados pelo sangue do Cordeiro. E ele fala: ó vós que negais as revelações de Deus, que cessaram, que não há revelações, nem profecias, nem dons de curas, nem o falar em língua, nem interpretações. Gente, cuidado. A descrença vai ser o grande mal desses últimos dias. Pessoas que vivem a sua vida como se não houvesse Deus e não precisasse prestar conta delas. Como se o único objetivo fosse viver nessa terra. Que livro maravilhoso. O livro de Mórmon nos faz lembrar disso. As perguntas de Moroni, elas são capazes de penetrar a alma de tal maneira. E ele diz assim, no versículo 9 e no versículo 8. Eis que eu vos digo que aquele que nega essas coisas não conhece o Evangelho de Cristo, não leu as Escrituras, e se leu, não as compreende. A gente vê, às vezes, os dissidentes do mundo moderno, às vezes ex-missionários, pregando coisas contrárias contra o Evangelho, e eu fico pensando, eles tinham um estudo diário das Escrituras, como eles conseguiram deturpar e corromper tudo isso? E aí ele diz, se eles leram as Escrituras, eles não compreenderam. Então que a gente possa levar para a nossa vida, que às vezes a gente pode estar lendo as Escrituras e não compreendendo. Como é que eu compreendo? Quando eu busco o Espírito de Cristo. Porque não lemos que Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre? E que nele não há variação, nem sombra de mudança? E no versículo 11, olha o que Moroni nos diz. Lembrando que as placas, gente, tinha pouco espaço. Ele tinha que escolher o que era mais importante. E olha o que ele escolhe nos dizer. Mas eis que vos mostrarei um Deus de milagres. Sim, o Deus de Abraão.
e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. É o mesmo Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas que nela há. Eu vos mostrarei um Deus de milagres. Estamos vendo esses milagres da nossa vida. E ele diz assim, o Deus de Abraão. Quando a gente pensa quem foi Abraão, Abraão que foi salvo de ser sacrificado. Abraão que a esposa Sara não podia ter filho, mas foi prometido a ele que ele teria uma posteridade tão numerosa, como as areias do mar, como as estrelas do céu. Ele, através dele, veio o convênio abraâmico, a casa de Israel. Gente, olha que grandioso. O Deus que acreditamos é o Deus de Abraão, o Deus do impossível, o Deus das necessidades de Abraão. Aí quando ele diz o Deus de Isaac, Isaac é aquele que foi lá e que seria também sacrificado por seu pai. E aparece um anjo provando, um anjo que vai lá depois que a fé de Abraão foi provada, porque era seu único filho. Abraão podia dizer, poxa, eu tinha uma promessa de uma posteridade numerosa, e como é que isso vai se cumprir? Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Mas ele não relutou e ele foi lá e fez. Mas o anjo apareceu e impediu, depois que ele provou toda a sua fé. Esse é o Deus de Isaac, o Deus do impossível, o Deus das necessidades e os milagres que fez na vida de Isaac. E quando a gente vê de Isaac, Jacó e Esaú, quando vê Jacó que obteve a primogenitura do seu irmão, que parecia algo impossível também, porque ele era mais jovem, mas por ele poder dar dado mais importância às coisas do Senhor e compreendido o valor da primogenitura, a coisa se inverteu. Esse mesmo Jacó que teve outras oportunidades, outras chances, fugindo do seu irmão, quando ele viu aquela escada imensa que levava à vida eterna. Gente, esse Jacó que depois teve o seu nome trocado para Israel, né, que foi responsável pelas 12 tribos de Israel, e que nós somos remanescentes. Esse é o Deus de milagres. Que a gente possa pensar que milagres eu tenho visto Deus fazer na minha vida. Será que eu tenho reconhecido esses milagres? O presidente Holland, um dos discursos indicados nessa aula, ele fala sobre um evento que ele ia ter, um cara a cara com jovens, que ia ser em Nova York, mas acabou sendo substituído o local para Utah, por conta da pandemia da Covid-19. E quando ele foi para Utah, no caminho, eles viram um incêndio florestal, e quando eles chegaram na filmagem, no local que ia ser transmitido, e todas as apresentações e musicais, e as pessoas que estavam lá para fazer o devocional, e os familiares e tudo, faltou energia. E ele implorou naquele dia por um milagre. E 6 minutos depois, a energia voltou e esse devocional pôde ser transmitido para o mundo todo. Depois ele recebeu uma mensagem dizendo que todos eles estavam orando por um milagre. Gente, a energia foi restabelecida e o suficiente para que eles pudessem transmitir esse devocional, porque era a vontade do Senhor. A gente precisa reconhecer esses milagres que acontecem na nossa vida e que são muito íntimos, são muito pessoais. Eu ouvi um testemunho de um membro que mudou recentemente para a minha ala, onde ele falava da mudança que ele foi fazer para a minha ala, e nesse dia estava chovendo muito e ficou muito difícil. E que ele orou e que parou a chuva o suficiente para trazer os móveis para dentro da casa dele. E tornou mais fácil aquele momento. O Senhor sabia que ele necessitava disso. Então, às vezes, a gente precisa ver os milagres na nossa vida. Os milagres pontuais, que às vezes vão vir através de cessar a chuva, através de voltar a energia elétrica. Os milagres podem vir através de um amigo, através de uma resposta, de uma oração, de uma cura. Os milagres podem vir através daquele emprego desesperado. Os milagres podem vir de tantas formas. Mas o Senhor sempre vai atender às nossas necessidades, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre.
Precisamos sim de milagres na nossa vida. Precisamos sim acreditar nesse Deus, ter experiências com Ele e saber que as coisas na nossa vida não acontecem por acaso. Mas os milagres estão lá todo o tempo. E a gente só precisa ver. É só isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ver, a gente precisa crer, a gente precisa agir, a gente precisa obedecer. Mas tudo começa com a nossa crença. E que um dia a gente vai ver que a mão do Senhor sempre esteve presente. Sempre, sempre. Os milagres sempre estiveram lá. Nós que muitas vezes não percebemos. Que o Senhor realmente nos abençoe. A mensagem é poderosa, né? Muito poderosa. Que a gente não possa ser incrédulo. Que a gente não possa acreditar que cessaram os milagres. O livro de Mórmon é um milagre. Esse livro preservado por tanto tempo. Joseph é um milagre na nossa vida. As profecias, esse evangelho, a mudança que Cristo faz na nossa vida são milagres que a gente vê a cada dia. São milagres. E que o Senhor nos abençoe. E eu desafio vocês para que a gente possa ver a mão do Senhor na nossa vida. A todos os instantes milagres. E que possamos testificar mais dele. Em um mundo que está cada vez mais incrédulo e que acredita que cessaram os milagres. Eles estão aí. O livro de Mórmon está aí, nos testificando. Como essa voz fraca que veio desde pó. Moroni falava a nós. E que bom que a sua voz chegou. Que bom que a sua voz chegou. Talvez um dia a gente possa encontrá-lo e dizer obrigada. Obrigada por esse livro. Ele vale mais, muito mais, que diamantes e rubis. Gente, até a próxima.